Veja aí no capítulo 16 do livro de Juízes, a partir do versículo 20. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20 em diante. Quem encontrou, diga amém. Juízes 16, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Posso ler? Amém? Está escrito assim: então ela, Dalila, uma mulher que ele havia conhecido, essa mulher chamada Dalila, que ele conheceu, ele está no colo dela dormindo. Então ela clamou, ela chamou e disse: Sansão, os filisteus o estão atacando. Acorda, Sansão, porque os filisteus estão aí à porta. Então Sansão acordou do seu sono e pensou, imaginou. Ele desperta. Ele já havia contado para a Dalila a fonte da sua força. Dalila combinou com os filisteus a preço de prata como entregar Sansão. Ele não sabia de nada, não percebeu nada, não viu nenhuma maracutaia armada para ele. Mas ele está naquela situação e ele desperta do sono que estava, acorda e diz: sairei, como antes, vou fazer como sempre fiz, e me livrarei, vou escapar. Todas as vezes que os filisteus vieram contra mim nas vezes anteriores, eu escapei. Autoconfiança, prepotência, presunção, arrogância, sentimento prepotente de que tinha consciência de que Deus estava com ele. Não percebe nada. E ele diz: sairei como antes. Como muitos homens na terra pensam, vou fazer como sempre fiz, vai dar certo. E muitas vezes dá errado. Eu já sei o que fazer. É só fazer como eu fazia antes, que as coisas irão se encaixar e vão dar certo. Mas Sansão não sabia, diz o versículo aí, mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele estava tão convicto que Deus era com ele, mas diz que Deus já o havia deixado. O Deus que disse que ele iria nascer para o seu pai Manoá, é o mesmo Deus que agora o abandonou. Deus que o deixou, o texto está dizendo que Deus o deixou, mas Deus não o deixou. Foi Sansão que deixou a Deus, porque diz o texto: se vós me deixardes, eu também deixarei a vós. O processo começa quando eu começo a deixar a Deus. E não percebo isso. Por que Sansão não percebe isso durante a vida dele, que Deus está se afastando dele? Como muitos não percebem que Deus vai se afastando, vai se retirando da pessoa, e ela naquela autoconfiança diz: eu vou fazer, mas na verdade faz e dá tudo errado. Vai na confiança de fazer, vai na confiança de realizar, mas dá tudo ao contrário. É como Sansão disse, ele pensou consigo, só que a mente dele já não está mais tomada pelo Espírito de Deus.
Os olhos de Sansão não estão iluminados pela luz de Deus. A palavra que sai da boca dele é sem força. Deus já não está mais na boca de Sansão. Ele levanta e diz e fala: eu vou livrar-me, só que não houve livramento. A palavra na boca de Sansão se tornou fraca como papel. Porque ele disse: me levantarei e me livrarei. Como das outras vezes, uma palavra poderosa, uma palavra profética, uma palavra positiva. Eu vou fazer, vai dar certo, Deus é comigo, mas ele não sabia que Deus não era mais com ele. Estava totalmente equivocado na sua mente. Porque ele está pensando que Deus está com ele e Deus não está o quê? E quantas pessoas estão equivocadas, achando que não, Deus está comigo, sempre esteve comigo. Tudo que eu fiz na vida, Deus esteve do meu lado. Deus nunca me abandonou. De fato, Deus nunca nos abandonou. Mas as nossas atitudes provam que nós abandonamos a Deus. A forma de olhar a vida, a forma de comportar-se, a forma de falar, o nosso palavreado, as nossas falas, os nossos comportamentos no dia a dia prova que nós estamos cada vez mais, às vezes, nos afastando de Deus. E nós não vamos percebendo isso, que a palavra na nossa boca vai perdendo força. Que a palavra de Deus na nossa boca não é mais verdade. Que os nossos olhos já não olham mais para as coisas corretas da vida. Que os nossos pensamentos já não são pensamentos mais corretos acerca da vida. E nós não percebemos isso. E vamos acreditando que Deus vai estar conosco. Mas Sansão levantou desse despertamento aqui. Ele acorda, desperta do sono que estava, acordou do sono, porque tem gente dormindo na vida. Tem pessoas que estão dormindo na vida e não estão vendo que estão no colo do inimigo. Porque Sansão está sentado, deitado com a cabeça no colo do inimigo. Dorme com o diabo. Sansão está deitado no colo de Dalila, ó. E quem é que raspou o cabelo de Sansão? Dalila. Quem é que entregou Sansão para os filisteus? Dalila. Mas ele não percebe que o inimigo é o seu companheiro já. Ele não toma consciência, ele não vê que está indo para um buraco. Ele não consegue perceber isso. Mas quando ele abre os olhos, já não tem mais o que fazer, ele já perdeu a capacidade de enxergar a realidade, de imaginar e pensar corretamente, e já perdeu a força na palavra, porque ele diz: me levantarei e me livrarei. Não, ele se levantou, ele acordou, mas já era tarde. Tem muita gente que quando acordar para a vida, já será muito tarde. Quando se despertar para a realidade, a pessoa vai olhar e vai dizer: nossa, e agora? Porque a pessoa, quando acorda para a vida e diz: não, Deus ainda é comigo, eu vou fazer e vai acontecer. Na hora que despertar para a vida, Deus não estará mais. É o que ocorre. E olha o que acontece. Os filisteus, quando ele acorda e diz, lança a palavra da boca, ele diz: vou me livrar. Ele não se livra, ele é preso. Ele será pego, olha só no versículo de número 21. Os filisteus o prenderam, olha aí. Mas ele não disse que iria se livrar, gente? Ele não acabou de falar que iria se levantar e iria sair dessa? Tem gente que não é assim: eu vou sair dessa, mas na verdade se prende, ela se acaba se afundando mais ainda. Parece que o buraco parece que vai descendo para mais profundo do que a pessoa imagina. Prenderam ele e olha o que fizeram: furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e colocou para girar um moinho na prisão, ou seja,
você vai trabalhar igual um cavalo. Vai puxar pedra agora, meu filho. Olha que situação chegou Sansão. Olha que situação deplorável. E a gente acha que não pode piorar. Pode piorar mais ainda. Porque a pessoa que vive sem abrir os olhos para a realidade da vida e despertar e ver que está indo para o caminho errado. E o interessante é que não é falta de conselhos. Não é falta de aviso, porque Sansão chega nesse estado aqui porque não ouviu seus pais. Começa já aqui. Porque o primeiro erro dele, de Sansão, após nascer de uma forma tão miraculosa, sua mãe era estéril, não podia gerar. O anjo disse, vai nascer, tu vai gerar um filho. 9 meses depois, Manoá e a sua esposa estavam com o Sansão no braço. E esse rapaz seria para libertar o seu povo, seria o homem para proteger o seu povo. Porque Deus disse, ele vai livrar o teu povo e ele vai proteger. Sansão seria um juiz, um magistrado, uma autoridade, profeta, homem cheio do Espírito de Deus. Diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. E quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele era tomado de uma força sobrenatural, incomum aos homens. Mas olha agora, ele se levanta e diz, vou fazer como sempre eu fiz, porque Deus sempre esteve comigo. Eu sempre fiz a coisa errada, mas Deus estava comigo. Eu sempre olhei para onde não deveria olhar, mas Deus estava comigo. Eu sempre falei o que não deveria falar, mas Deus estava comigo. Eu sempre entendi como não era para entender, mas Deus estava comigo. Só que dessa vez agora, Deus não está mais. Porque a pessoa pensa, estou fazendo tudo errado, não tem problema. Mesmo assim, Deus está me abençoando, eu estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, estou trabalhando, estou fazendo as coisas. Sou uma pessoa que parece que Deus me ama demais. E ela acha que tem o aval para fazer o que bem entende. Que tem o aval de Deus para poder meter os pés pelas mãos. Como que Sansão chega nesse nível? Nesse estado deplorável? Porque o problema é, Deus vai dando corda. O problema é quando Deus puxa. Deus vai deixando. Tem muita gente aí que vive no evangelho, falando o que não deve, vendo o que não deve, entendendo o que não deve entender, e deveria compreender melhor as coisas e não compreende. E mesmo assim Deus vai usando, e a pessoa acha que é a aprovação de Deus, que Deus está aprovando ela. Ah, mas estou fazendo tudo isso aí, nada de mal me acontece. E Sansão foi fazendo isso. Primeira coisa que ele fez para chegar nesse estado. Ele aqui vai perder os olhos serão arrancados, a visão. Ele perde a visão física, porque ele já havia perdido a visão espiritual das coisas. Então, o que aconteceu na vida espiritual começou a se manifestar no corpo físico dele. A vida que ele levava para com Deus espiritualmente começou a refletir na vida física dele. A tua vida física, ela pode ser muitas vezes reflexo de como você está espiritualmente. Como da mesma forma, muitas enfermidades no corpo físico são chamadas de doenças somáticas ou psicossomáticas, que são doenças que o corpo se manifesta porque a alma está doente. Os sentimentos da pessoa estão machucados e o corpo começa a apresentar isso.
os órgãos, os tecidos do corpo, começa a mostrar o sofrimento da alma da pessoa. Assim como a vida física também começa a refletir a nossa fé, a nossa vida com Deus também. Então Sansão fica cego fisicamente, mas ele já cegou espiritualmente. Ele já está cego porque ele não consegue ver com os olhos da obediência em Deus. Ele não consegue mais ver com os olhos de Deus. O primeiro ato que ele começa a errar é aqui. No livro de Juízes, capítulo de número, volta aqui, que você vai ver aonde que começa o erro de Sansão. No capítulo de número 14. Quando ele vai até uma cidade filisteia, uma cidade chamada Tina, dos filisteus, e ali ele vê, olha aí a visão, ali ele vê uma mulher, no versículo de número 1. Sansão desceu a Tina e ali viu uma mulher. O fracasso dele vai começar aqui pela visão. A Bíblia diz, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de quem? Pelo Espírito de Deus. Meus olhos têm que ser guiados, não pelos olhos da carne, mas com os olhos da fé. Porque o meu justo viverá da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. E por ela, os antigos alcançaram as promessas. Pelos olhos espirituais, pelos olhos abertos espirituais, que me faz ver a verdade e a realidade da vida. Sansão desce numa cidade chamada Tina, dos filisteus, inimigo do povo de Deus, e ele vê uma mulher. Pastor, que mal tem ver uma mulher? Não, ver uma mulher não tem problema, como ver um homem não tem problema nenhum. Ver uma pessoa e achar ela bonita não tem mal nenhum nisso. Se olhar um homem e achar o homem bonito, não há mal nenhum nisso. É a beleza da criação de Deus. Agora depende como você vai olhar a pessoa. Porque Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já adulterou. O problema não é olhar, é como você olha as coisas. Com que tipo de olhar você olha as coisas. E aí Sansão olha para uma mulher que não deveria desejá-la. Ele poderia olhar, mas não poderia desejá-la. Porque ela é uma mulher filisteia. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus e parte do povo cananeu, da qual Deus disse, quando vocês entrarem na terra, livro de Deuteronômio, da qual eu estou colocando vocês, e quando vocês possuírem essa terra, vocês não devem casar os filhos de vocês e nem dar as filhas de vocês em casamento ao povo dessa terra, o qual eu estou expulsando. Vocês darão os filhos de vocês e as filhas de vocês em casamento ao próprio povo de vocês. Não tenha casamento misto. Casa com pessoas do mesmo jugo que vocês. Não casem com jugo desigual, porque jugo desigual não é somente uma questão de alguém ser de uma religião ou de outra. Eu posso ter uma ideia e a pastora ter outra, é um jugo desigual. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. É um jugo desigual. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. Deus disse para não fazer, mas Sansão vai desrespeitar isso. Sansão primeiro desrespeita essa ordem de Deus, livro de Deuteronômio. E ele chega para o pai e diz, meu pai, eu vi uma mulher ali nas regiões dos filisteus, na aldeia de Tina, naquele vilarejo. Eu achei a mulher bonita e a desejo em possuí-la. Eu quero que o Senhor ajeite o casamento, que o Senhor vai até lá
Saia daqui do nosso país e vai até o país dos filisteus e acorde o casamento entre eu e essa moça. Porque é isso que eu quero. Aí o pai de Sansão vai dizer, meu filho Manoá. Manoá vai dizer, meu filho, Sansão, aqui em Israel, meu filho, não tem tantas mulheres no meio dos teus irmãos? Para que buscar mulher lá dos filisteus? Veja aqui o pai de Sansão dando um conselho para ele mudar a visão, para ele mudar a maneira de olhar. E quantas vezes alguém chegou para a gente e diz, ei, desvile o olho daí, mude a rota, começa a ver a vida assim, ó. E a gente, não, eu vou seguir a visão que eu estou tendo. Olha o que disse o pai de Sansão. Verso 3, e o seu pai e a sua mãe lhe perguntou. Porque ele disse, eu vi uma mulher, consiga ela para mim. E aí eles disseram o pai, no verso 3, será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o seu povo? Será que não tem aqui Você não consegue ver o melhor de Deus aqui? Para você? Você tem que ir aos filisteus, aqueles incircuncisos, para conseguir esposa? Você precisa ir a alguém que não tem compromisso com Deus? A visão de Sansão é se unir com quem não tem compromisso com Deus, que não tem aliança com Deus, que não anda com Deus, que não está nem aí para Deus. Sansão diz, sim, é essa que eu quero. E Sansão, porém, disse ao seu pai, consiga para mim, porque ela é agradável aos meus olhos. Opa! É o que os meus olhos veem e é o que eu desejo. Porque primeiro eu tenho que ver para surgir o desejo dentro de mim, a vontade. Eu preciso. É ela que eu quero. Sansão. São filhas de pessoas que não têm aliança. Não, mas é agradável aos meus. O que ele vai perder? A cegueira espiritual se torna real no físico. É aqui que começa o fracasso de Sansão. Ele quer ser conduzido pelos olhos, não pela vontade de Deus para ele. Não, mas é isso que eu quero. É assim porque eu sou Sansão, ninguém pode ir contra mim, é isso, Deus está comigo, o Espírito de Deus é na minha vida, e eu posso fazer as escolhas que eu bem entender, sem precisar saber se é agradável a Deus ou aos meus pais. O que importa é me agradar, se me agrada, está ótimo. Tem quantos que durante a vida se arrepende amargamente porque olhou-se, agradou-se e na verdade achou que era mel, na verdade estava comendo fel. Que na verdade durante a vida a pessoa olhou e disse, poxa vida, que escolha que eu fiz. Que escolha amarga que eu fiz. Porque não se olhasse perfeitamente, não tomaria essa decisão. Sansão diz, porém, consiga para mim, porque é agradável aos meus olhos. Os pais de Sansão estão achando que isso vem de Deus. Porque acho que é Deus empurrando o menino para os filisteus, porque ele veio para acabar com os filisteus. Mas aqui é o começo da queda, é o começo do fracasso na vida do Sansão. Aí os pais vão, acertam o casamento e etc, tudo. Quando eles estão indo para acertar o casamento, Sansão está indo, o pai está indo, a mãe está indo, no caminho sai um leão e o ataca. Sansão pega o leão e abre como se abre um cabrito. Mata o leão com aquela força, com o poder que ele tem. Destroça o leão, o Espírito de Deus vem sobre ele, ele rasga o leão de cima a baixo. Não conta para o seu pai, não conta para a sua mãe que foi atacado pelo leão e nem o que fizera. No versículo de número 6, olha só, e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito.
mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher, de quem gostava. Ele disse: eu vou lá, meu pai e minha mãe não precisam saber, fico aqui quieto, matei o leão. Mas algum tempo depois, versículo 8, quando voltou para casar-se já com a mulher, Sansão saiu do caminho para fazer o quê? O que está escrito aí? No versículo 8? Sansão saiu do caminho para fazer o quê? Para olhar o leão que ele havia matado. Sansão é nazireu. A Bíblia diz que o anjo disse à mulher de Manoá e a Manoá: o menino será nazireu de Deus, será nazir, separado de Deus desde o ventre da mãe. E o nazireu era um homem que não podia cortar as guedalhas do cabelo, tinha que deixar o cabelo crescer. Não podia comer certo tipo, tinha uma dieta alimentar, não podia comer certo tipo de alimentos. E nem se aproximar de nenhum cadáver, nem de animal e nem do cadáver familiar. Se morresse um membro da família, ele não poderia ir no funeral. Se morresse um animal, ele não poderia chegar perto do cadáver do animal. Porque ele é nazireu de Deus para não contaminar o seu nazireado. Livro de Números, a partir do capítulo 15, fala do nazireado. A regra para ser o nazireu. E ele deveria obedecer à palavra de Deus. Mas o que ele faz? Ele se desvia do caminho para ver o leão morto, que ele havia matado. Deixa eu olhar para ver o leão, se está lá ainda. Deixa eu dar uma olhada. Veja que o olho de Sansão só o leva para a perdição. Quando ele chega lá e vê o leão morto, ele olha na carcaça do leão, mel. As abelhas foi lá e fez uma colmeia. Ele olhou e disse: poxa vida, mel. No meu caminho, tem caminhos que para o homem parecem caminhos de mel. Vai ser caminhos de delícia. Mas sempre o mel, por detrás do mel está a morte. Por detrás do mel, se a pessoa não olhar bem, está o fracasso dela. Quantas coisas vem vestida de doçura, mas por detrás estava a amargura. Quantas coisas na tua vida você olhou e disse: é mel, é doce, mas depois se tornou amargo. Se tornou fel, se tornou sofrimento, se tornou tristeza, tornou-se angústia. E ele pega, olha só, no versículo de número 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou para os seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão, que tirou o doce da morte. Não se pode tirar doce da morte. A morte, por natureza, é amarga. Ele não conta aos seus pais, novamente, ele oculta, é mentiroso, não fala a verdade. Veja que a palavra de Sansão já está perdendo força na mentira. Ele é Sansão, onde tu estava? Eu estava por aí. Onde tu arrumou esse mel? Eu achei por aí. Mentiroso. Com certeza ele mentiu para os pais. Como que um homem ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus, na boca dele há mentira? João 8,44, quem é o pai da mentira? O diabo. Sansão está brincando com coisa séria. Sansão não está vendo que ele está com os seus olhos perdendo a força da palavra. A palavra na boca dele já não é mais verdade. A palavra na boca dele é só mentira, é só enganação. Sansão, qual o caminho? Eu vim por outro caminho, meu pai. Sansão, onde você estava? Onde você arrumou esse mel? Arrumei, não, foi em outro lugar que eu achei esse mel. Ele não conta a verdade.
Ele já está se tornando habilidoso nas palavras de engano. Na boca de Sansão há palavras de engano. E ele não está percebendo isso, porque os seus olhos estão cegos. Seus olhos estão fechados para a realidade da vida. Como os olhos de muitos estão fechados para a realidade da vida, que mente descaradamente e nem percebe que está mentindo. Conta um conto e aumenta 2 pontos. Conta meia verdade e meia mentira, já está habilidoso na meia verdade e na meia mentira. Tem gente que já se tornou tão safo em contar meias verdades e meias mentiras que já nem, com toda a convicção, não, é assim mesmo, é desse jeito, é assim fulano, é assim Beltrano. Aí mente na igreja, mente em casa, mente para amigo, mente para todo mundo. Está comendo mel pelo caminho e diz, a vida está indo, é mel, é doce. Mas o doce vai se tornar amargo. O doce vai amargar. Aí ele vai para o casamento, chega no casamento, 7 dias de festa, eu não vou entrar na história, depois você lê aqui no capítulo de número 14. Chega no casamento, festa, 7 dias, e ele propõe um enigma. Porque ele quer contar a verdade, mas não sabe como contar. Chega perto da verdade, mas não fala o que aconteceu. E ele vai usar o mel e o leão como parte do enigma. Ele chega no casamento e vai propor o enigma para os homens filisteus, dizendo, olha, se vocês adivinhar o enigma que eu tenho, aí já parte para a adivinhação. Deus disse, não terá nenhum adivinho no vosso meio, não brinca com esse negócio de adivinhação. Ele agora propõe um enigma de adivinhação. Ele agora se torna alguém que parte para os enigmas, para a adivinhação. Se vocês adivinhar o enigma, eu dou a vocês 30 mudas de vestes. Aí ele conta o enigma. Aí ele vai dizer o seguinte, aqui no verso de número 13. Se não conseguir dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho, 30 mudas de roupa. Se vocês não desvendar o enigma que eu estou propondo, vocês é que vão me pagar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponhamos o seu enigma, disseram. Então, propõe aí a tua adivinhação, nós vamos adivinhar. Deus disse, não terá adivinhos no vosso meio. Está partindo para adivinhação. E disseram, vamos ouvi-lo. E disse então ele, Sansão, do que comem, saiu comida. E do que é forte, saiu doçura. Enigma curto. Se vocês me disserem que come, de quem come saiu comida, e do que é forte saiu o que é doce, eu dou 30 mudas de vestes para vocês de linhos e 30 mudas de roupa. Eu vou pagar para vocês. Se vocês desvendarem esse enigma, no meu casamento vocês têm 7 dias. A festa tem 7 dias. Vocês têm 7 dias para desvendar o enigma. E aí, durante 3 dias, não conseguiram resposta. Ninguém sabia. Ninguém. Aí chegaram na esposa aqui de Sansão. Eles estão na festa. E vão dizer o seguinte, conversa com teu marido para explicar esse enigma. Caso contrário, nós vamos meter fogo em você e na tua casa, no teu pai, e vamos matar todo mundo. Procura saber qual é o enigma que Sansão propôs. E ela vai chegar para Sansão agora e vai dizer, você não me ama. É a desculpa de todo mundo, né? Sansão está cego, coitado. Vai cair na lábia da mulher. Se você não disser que me ama... Você me ama? Você me ama? Alguém me conta então o que é o enigma. E ela vai ficar chorando, ela vai ficar ludibriando Sansão. Vai, diz. Você me ama? Olha o papo dela, olha o papo de tadinha. Versículo de número 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe, aos prantos, chorando, você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. É um enigma, se não fosse um enigma. Vai contar?
Sansão, ela vai começar, tu tem que me falar. Sansão vai ficar sendo apurrinhado dias e dias. E aí Sansão disse, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei, expliquei nada. Porque eu devo explicar a você. E ela chorou durante o restante da semana e na festa. Por fim, no 7º dia, ele contou para ela, porque ela continuava a importunar. Sansão disse, deixa eu contar para essa mulher, ou seja, deixa eu abrir a minha boca e falar o que eu não devo falar. Aí você começa a falar coisas que você não deveria o quê? Falar. A tua palavra já não tem poder. Porque vem com engano. Tuas palavras já perderam a força. Já está com mentira, já está com engano, já está com a visão desviada do caminho. Então fica com a boca calada, Sansão. Não, mas ele abre a boca e quando abre a boca, ele entrega. Aí ele diz, olha minha filha, é o seguinte, o que é mais forte do que um leão? E o que é mais doce do que o mel? O enigma é mel e leão. É o leão que eu matei e é o mel que eu comi, do leão que eu não podia comer. Pronto, aí ela correu e contou. Aí o pessoal chegou e disse, Sansão, nós já sabemos o enigma. Porque agora ele é traído, ele é passado para trás, foi ludibriado. Chegaram a descobrir, Sansão disse, agora eu tenho que cumprir com a minha palavra. Porque eu dei minha palavra e preciso o quê? Tem gente que se enrosca porque fala demais, sim ou não? Dá a palavra, agora tem que cumprir o que falou. E agora, como é que ele vai cumprir o que falou? Se ele não tem como pagar. Se ele não tem como comprar as vestes, 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Como é que ele vai honrar com a palavra que saiu da boca dele agora? Não pode. Mas ele tem que pagar. Quanta gente não faz a mesma coisa? Abre a boca, fala, se compromete, dá a palavra, mas depois não tem como honrar a palavra. E agora, tem que fazer o quê? Prejudicar os outros. Vai prejudicar os outros. Aí o que ele faz? Vai matar 30 homens inocentes para pegar a roupa dos homens para poder pagar a dívida dele. Olha o nível que Sansão está descendo. Veja no versículo de número 19. Ele faz isso com a presença de Deus. O que é mais impactante. Ele não faz isso, não é com o diabo dominando ele, não. Ele faz essa maldade de matar 30 inocentes com o Espírito de Deus nele. Ele não, mesmo com o Espírito de Deus, ele não consegue ver o mal que ele está fazendo. Acredite, tem pessoas que estão com a presença de Deus e não estão vendo a maldade que estão fazendo. Pastor, mas essa pessoa não é de Deus? Sim, mas ela está cega. E a palavra na boca dela não é verdade. Mas tem a presença de Deus. Olha no versículo 19. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens e pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. E depois ficou com raiva, enfurecido. Foi para a casa de seu pai e a sua mulher foi dada a um amigo dele. Ele nem ficou com a mulher que ele olhou aos próprios olhos. Aquilo que ele desejou não pôde ficar. A mulher que ele olhou e disse, é agradável aos meus olhos, perdeu a mulher. Fez uma aposta, perdeu a aposta. Agora, para cumprir e honrar com a palavra, tem que matar inocente com a presença de Deus. Fazendo com a presença do próprio Deus. Então, não se engane. Porque tem homens e mulheres que têm a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida, mas não honram com as suas palavras que saem da boca. Continuam cegos espiritualmente, não conseguem ver, o Espírito tenta mostrar, o Espírito vem para revelar a pessoa, o Espírito vem para mostrar que a pessoa está indo para o buraco, mas ela continua cega. Continua não enxergando o mal que está fazendo para si e para o próximo. E aí ele fica enfurecido, aí a pessoa fica com raiva, porque começa, eu tenho a presença de Deus, Deus está na minha vida e está dando tudo errado.
Mas eu não tenho a presença de Deus, pastor, sobre a minha vida? Tem, mas a tua visão é só para saciar a tua vontade e a palavra de Deus não é verdade na tua boca. Aí ele fica enfurecido, o que ele vai fazer no capítulo 15? Ele vai se vingar, espírito de vingança agora. Se torna vingativo. Eu vou dar o troco, isso não vai ficar barato. Ele pega 300 raposas, marra uma no rabo da outra, mete fogo no rabo das raposas, solta na seara dos filisteus, queima a seara dos filisteus todinha, ou seja, um monte de gente inocente paga sem ter culpa nenhuma. Qual era o dever de Sansão? Proteger o seu povo, ser um exemplo para o seu povo, mas ele está sendo destruidor, ele está trazendo transtorno para o povo inimigo e também para o seu povo. Porque quando os filisteus descobrem que ele meteu fogo em tudo, os filisteus vêm atrás dele, ele corre para ajudar, se esconde numa caverna, e os homens de Judá dizem, vem era atrás de Sansão. Cadê Sansão? Nós viemos atrás dele, porque ele está acabando com tudo que é nosso. E aí, os judeus da Judéia vão atrás de Sansão. Sansão, o que tu fizer? Os filisteus estão aí. E Sansão diz, tudo bem, me entrega para eles. Pode me amarrar. Aí eles amarram Sansão, levam Sansão para entregar os filisteus. Quando Sansão chega lá perto, Sansão se solta. Aí Sansão pega uma queixada de um jumento e mata mais 1000 homens. Mais 1000 homens. E ele se cansa, bebe água da fonte de Leí, se refrigera, e ele acha, Deus é comigo. Deus está me dando livramento. Eu não caio na mão desses incircuncisos filisteus e fazendo tudo errado e lutando com o inimigo. O problema é esse, é você fazendo tudo errado e combatendo com as trevas. Achando que uma hora, que em nenhum momento, em nenhuma hora vai vir o contra-ataque. Até que ele vai e agora já está piorando. Aí no capítulo de número 16 aqui ele vai, se deita com a prostituta. O cara está totalmente desviado. E não percebe. Não percebe. Não, mas o Espírito de Deus está sobre mim. A presença de Deus é na minha vida. Então vou fazendo. Se deita com a prostituta, o cara é nazireu de Deus. O Espírito de Deus vem sobre ele, mas olha o comportamento dele. Olha as atitudes dele. E aí ele vai, se deita ali. Aí naquela noite ficam sabendo que Sansão está ali, ele arrebenta as portas da cidade, foge, escapa. E aí é quando ele encontra a Dalila. Versículo 4. E depois dessas coisas ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja como consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Aí ele se apaixona por Dalila agora. Se apaixonou pela primeira mulher, não deu certo, se deitou com a prostituta, agora se apaixona por Dalila. Aí Dalila vai ser o fim dele. Quando ele chega, se apaixona por Dalila. Dalila é seduzida por 13 quilos de prata. 13 quilos de prata hoje já resolveria o problema de muita gente. Já resolveria o problema de muitas pessoas. Ela diz, joia, pode deixar que eu vou descobrir de Sansão o segredo da força dele. E ela vai dizer, Sansão, no que consiste a tua força? A minha força consiste se me amarrar com cordas frescas. Se alguém me amarrar com cordas frescas, eu perco a minha força. Mentiroso. Novamente ele começa a mentir de novo. Já está habituado a enganar, começa a enganar a Dalila. A Dalila vai, amarra ele e grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele, arrebenta as cordas, escapa. Segunda vez, você está me enganando, Sansão, parece que você não gosta de mim. Diz como se consiste a tua força. Se consiste no seguinte, se
tecesse o meu cabelo e amarrasse. Chega perto da verdade, mas não conta a verdade. Ele diz, se tecer o meu cabelo e colocar um aparelho nele, no cabelo, eu perco a força. Ela foi lá e fez a trança, tudo, trançou e disse, Sansão, os filisteus vão contra ti. E aí, Sansão escapou de novo. E aí, ela chega aqui no capítulo de número 16, pela terceira vez, e diz, verso 15, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E importunou o tempo todo, e ela o cansava dias após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo e disse, jamais passou navalha na minha cabeça, e disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer homem. Pastor, então a força de Sansão estava no cabelo? Não, estava na obediência à palavra de Deus. Cabelo de ninguém o faz mais forte do que o outro. Era o voto de Nazireu, era o comprometimento, era a aliança com Deus que fazia Sansão ser um homem forte. O que fazia Sansão ter poder nas palavras, ter poder nas mãos, ter força na vida dele, era o comprometimento e a aliança que ele tinha com Deus. Não era o cabelo. Pouco importa se é cabelo grande, pequeno, curto, era o voto de nazireado, era o compromisso que ele tinha com Deus. E ele conta para Dalila. E Dalila diz, então dorme aqui no meu colo. E ela pega uma navalha e rapa a cabeça de Sansão. Na Bíblia, quando a cabeça da pessoa é rapada, quando se rapa o cabelo, é sinal de humilhação e de vergonha e de desprezo. Quando se rapava a barba de um homem, toda a cabeça, então era sinal de vergonha e desprezo. O que está acontecendo com Sansão? Ele já é uma vergonha no mundo espiritual, já está se tornando verdade agora no mundo físico. E ele dorme no colo, e aí ela grita, Sansão, o versículo onde nós começou. Os filisteus estão te atacando, e ele acordou do seu sono e pensou, eu vou fazer como sempre fiz, mas nessa vez Deus já não estava mais com ele. Esse é o nosso problema. Acreditando que nós vamos fazendo, Deus vai nos ajudar sempre. Deus vai me ajudar sempre. Deus vai me ajudar sempre. Não, vai ter uma hora que você está tão viciado nos teus próprios olhos, nas suas próprias vontades, que Deus já não mais estará do teu lado. E é aí que é o perigo. É onde muita gente para na prisão e prender o Sansão. Aí você fica preso na dívida, você fica preso no comprometimento que deu a palavra e não pode cumprir, você fica preso nos sentimentos de amargura, você fica preso nos sentimentos de traição, você fica preso no ódio, você fica preso na vingança, e você vai para um cárcere aonde que o jugo é bem pesado, porque pegaram o Sansão, levaram para a prisão, tiraram-lhe os olhos e agora ele não pode ver mais nada. Aí você chega num ponto que você não olha, você olha e diz, eu não vejo mais saída, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde vou, não sei o que eu faço agora mais da minha vida, não sei que ponto eu chego. Sansão agora perde os olhos, arrancaram-lhe os olhos e colocou ele para trabalhar igual um jumento, puxando o peso e rodando a moinha. Sem olhos, só andando em círculo, ó, puxando a moinha, e assim está a vida de muita gente, dando só em volta, círculos e círculos e círculos viciosos. Sansão agora a vida dele é dar volta e voltar para o mesmo lugar. Volta e não tem nada de novo. Volta, é a mesma coisa, não consigo ver nada porque está cego. Pesada a vida, angústia, está preso, não consegue sair, não tem possibilidade de sair e ainda acha que não pode piorar. Vai piorar. Porque desgraça pouca parece que nunca é demais. Aí disseram o seguinte, Sansão está preso? Está na cadeia? Chama ele. Para que ele brinque diante de nós, para ele ser bobo da corte. Agora o cara é motivo de risada e de chacota dos outros. Veja aqui no capítulo de número 16, verso 25. Como o coração cheio de alegria, os filisteus gritavam, tragam-nos Sansão para nos divertir. Traga agora Sansão para nos fazer
firulas, é o bobo da corte. Nasceu para ser profeta, nasceu para ser juiz, nasceu para ser homem de Deus e está vivendo como palhaço agora. Agora todo mundo olha e dá risada da vida dele. Todo mundo olha para ele e tira sarro de Sansão. Traga para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele, Sansão, os divertia. Coloca a roupa de palhaço nele, porque só serve para isso agora. Coloca a cara de palhaço. Porque todo mundo olha e diz, aí, ó, tá aí, tá vendo? Não era o valentão, não era o homem de Deus, não era isso, não era aquilo. Mas viveu olhando para onde não devia, viveu falando o que não devia, e agora está colhendo o que plantou. Sansão chega e faz palhaçada, agora todo mundo por detrás dele ri. E ele não vê ninguém, porque ele não sabe quem está rindo. Ele não sabe quem está tirando sarro da cara dele. É assim os teus amigos, é assim as pessoas que vão na tua volta. Futuramente, se você não abrir os olhos a tempo, as pessoas por trás de você vão rir de você, vão dar risada de você pelas costas e você não vai ver. Tiram sarro de você, tirando onda com a tua face, tirando onda de você, dizendo, olha lá, mas você não quis levar o compromisso com Deus a sério, você não quer levar a vida com Deus na santidade, você não quer fazer um concerto com os teus olhos, desviar os teus olhos do que é mal, parar de mentir, parar de falar de palavras baixo calão, você não quer melhorar tuas palavras, não, você quer continuar, é o que os meus olhos veem, é o que eu desejo, é a minha vontade que tem que ser cumprida e realizada. Mas Sansão agora está nessa situação, e os homens se divertiam, batiam nele, davam risada. Aí Sansão disse, por favor, alguém me ajuda, me ponha aonde eu possa me encostar. Vê aí o texto depois, ele pede para as pessoas ajudar. Me coloque no canto para que eu possa me apoiar em algum lugar que eu não vejo nada. Eu estou cego, eu quero me encostar, porque é a vida de muita gente, está encostada nos cantos da vida. Chega um ponto que nós nos encostamos. Procuramos uma parede para nos encostar. Procuramos uma parede para nos apoiar. Procuramos uma parede para poder se chegar. Procuramos um lugar para poder se aproximar e dizer, Deus, pelo menos um apoio. Se tiver um apoio, as coisas vão até melhorar. Ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Ninguém me socorre, ninguém estende as mãos. E aí você chega nesse ponto. E é deplorável, você vai esperar chegar nesse ponto da vida para poder se lembrar de Deus. Vai ser quando Sansão vai fazer um pedido, um último pedido, Senhor, só mais uma chance. Eu só preciso de mais uma chance. Se o Senhor me der mais uma chance, eu mudo. E vou fazer o que tem que ser feito dessa vez. Me dá uma última chance. E diz que isso, o cabelo de Sansão cresceu, e a sua força recobrou. E naquele dia, ele empurrou os pilares do templo e o templo desabou sobre todos, inclusive ele. Ou seja, para mudar a situação da vida dele, ele teve que sacrificar a vida dele. Somente um sacrifício para mudar a realidade dele. Teve que sacrificar a própria vida para poder sair daquela situação. Teve que abrir mão do próprio eu. Teve que abrir mão da própria vida e diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Teve que sacrificar. Ele teve que abrir mão da própria vida. Pastor, eu vou ter que sacrificar a minha vida? Vai ter que sacrificar alguns prazeres, sim. Vai ter que sacrificar, porque a Bíblia diz, é melhor você entrar no céu com um olho só do que ter nos dois e ir para o inferno. Se um teu olho te escandaliza, arranca-o. Sacrifica. Ainda que você vai entrar, como Deus, o próprio Senhor Jesus disse, se o teu pé te escandaliza, corta-o, porque é melhor para ti entrar na eternidade com um pé só do que ter nos dois e ir para o inferno. É melhor você decidir sacrificar
e ter a benção de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele sacrificou a vida por nós, para que nós possamos ter vida. Pastor, eu quero ter vida, eu quero mudar essa situação, eu quero sair deste calabouço, eu quero sair desta roda de moinha da vida, eu quero enxergar o caminho certo, eu quero ter uma vida e vida com abundância. Então abra mão dos prazeres da vida, abra mão de tudo para ter Deus como Senhor e Salvador da tua vida, e aí você vai ver Deus te fazer você ser forte e corajoso, e você sacrificando, Deus entrará com poder e glória e te dará vida e vida com abundância, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo.